Bom dia, pessoal. Meu nome é Julia Revez e minha equipe é composta por Kawai Vaz, Maria Eduarda e Rodrigo Motti. E hoje vamos apresentar alguns conceitos fundamentais na área de ciência da computação, em especial, teoria da computação. Os conceitos de linguagens formais serão apresentados por Rodrigo Motti. As gramáticas formais vão ser apresentadas por Kawai e a hierarquia de Chomsky vai ser apresentada por Maria Eduarda. Todos esses conceitos desempenham um papel fundamental na ciência de computação, servindo como base teórica para análise e descrição de linguagens de programação, protocolos de comunicação e estruturas de dados. A hierarquia de Chomsky classifica essas linguagens em níveis, como gramáticas regulares, livres de contexto, sensíveis ao contexto e recursivamente enumeráveis, sendo crucial para compreender a complexidade computacional e a capacidade expressiva da linguagem. Esses conceitos são essenciais para o design de compiladores, interpretação de linguagens, análise de algoritmos e estudo de capacidade e limitações de sistemas computacionais. Fiquem agora com as explicações desses conceitos com os meus colegas. Boa tarde, eu sou Rodrigo Motti e estou aqui para falar um pouco mais para vocês sobre as linguagens formais. Elas são um conceito fundamental na teoria da computação e na matemática da linguagem. São um tipo de linguagem que é definida por um conjunto de regras formais e precisas, em contraste com linguagens naturais, como português e inglês, por exemplo, que tem estrutura muito mais flexível e regras menos rigorosas. E aqui vem demonstrar para vocês algumas características importantes das linguagens formais. Primeiramente, tem os símbolos e os alfabetos. As linguagens formais são compostas por símbolos que pertencem a um alfabeto específico. Esses símbolos podem ser letras, números ou qualquer outro caractere. Tem as regras de formatação também. Em cada linguagem possui regras que determinam como as cadeias de símbolos podem ser construídas. Essas especificam quais símbolos são permitidos, como eles podem ser combinados e em que ordem. Para descrever linguagem formal, é comum utilizar gramáticas formais, que serão explicadas mais a fundo posteriormente nesse vídeo, mas são basicamente um conjunto de regras que definem como gerar ou reconhecer as cadeias de símbolos que pertencem a uma linguagem. Finalmente, tem a sintaxe semântica. As linguagens formais distinguem entre a sintaxe, que é a estrutura e a formatação de cadeias de símbolos, e a semântica, que é o significado atribuído a essas cadeias. A primeira é determinada pelas regras da linguagem, enquanto a semântica é o significado atribuído a essas cadeias em um contexto específico. Linguagens formais têm várias aplicações em ciência da computação, incluindo a construção de compiladores, análise de linguagem natural, modelagem de algoritmos, expressões regulares e processamento de dados estruturados. E aqui vim dar exemplos de linguagens formais que incluem as linguagens que serão definidas na hierarquia de Chomsky, que são a linguagem regular, a linguagem livre de contexto, a linguagem sensível ao contexto e a linguagem irrestrita. Olá, me chamo Kawai e vou estar aqui explicando o conceito de gramáticas formais. Inicialmente, em teoria da computação, as gramáticas formais elas são um conceito fundamental que vai ser usado para descrever a estrutura sintática de linguagens formais. Elas vão fornecer uma maneira de especificar como as cadeias de símbolos podem ser geradas dentro de uma linguagem formal. Essas gramáticas elas são usadas para modelar estruturas gramaticais da linguagem, sejam elas naturais ou então linguagens de programação. Uma gramática formal ela também vai constituir 4 componentes principais que a gente vai nomear, que vai ser justamente o alfabeto, as variáveis e a regra de produção e, por último, símbolos iniciais. O alfabeto vai ser um conjunto finito de símbolos que não são os blocos de construção básico, no caso. No contexto de linguagem de programação, esses símbolos podem ser caracteres individuais, palavras, chaves, operadores, dentre outros. Já as variáveis é um conjunto finito de símbolos não terminais, que representam classes de cadeias de caracteres. Essas variáveis são usadas para expressar as estruturas das sentenças na linguagem. As regras de produção, já, por sua vez, elas vão especificar como as variáveis e os símbolos do alfabeto podem ser combinados, para estar formando as cadeias de caracteres válidos. Cada regra define uma substituição de uma variável por uma sequência de variáveis e um símbolo do alfabeto. E, por último, símbolo inicial, que ele vai indicar a variável inicial a partir de qual a derivação da cadeia começa. As gramáticas formais são essenciais, porque elas vão ajudar na compreensão da teoria da computação, fornecendo também ferramentas abstratas para a gente estar descrevendo as estruturas sintáticas das linguagens e também são utilizadas em diversos contextos, incluindo a especificação de compiladores, análise léxica e sintática, entre outros. Eu vou passar aqui o slide. Ainda se aprofundando dentro das gramáticas formais possuímos também os símbolos terminais, que são aqueles que não podem ser substituídos por outros símbolos durante a derivação, que é um conceito que não vamos explorar muito nesse vídeo,
mas é o conceito de substituir gradualmente símbolos não terminais. Esses são aqueles que podem ser substituídos por sequências de outros símbolos, de acordo com as regras de produção da gramática, até que se obtenha uma cadeia de símbolos terminais. Esse processo é fundamental para gerar cadeias válidas dentro da linguagem, definida como pela gramática, né, por sua vez. E as regras de produção, elas vão determinar justamente como os símbolos deveriam ser substituídos em uma derivação. E essas vão depender de cada tipo de linguagem da teoria de Chomsky, né? Como vai ser explicado mais para frente nesse vídeo. Um exemplo simples da gramática formal é a gramática regular. Ela é usada para descrever linguagens regulares. Essas linguagens são aquelas que podem ser reconhecidas por autômatos finitos, no caso. E as gramáticas mais complexas, por sua vez, elas vão ter elas são livres desse contexto. Então elas são usadas para descrever linguagens mais poderosas, como é o caso da linguagem linguagem de programação C, né? Que a gente usa bastante no dia a dia. E agora, avançando o slide, mais uma vez, a gente chega, em resumo, a entender os conjuntos finitos e as regras formais que vão definir a estrutura de uma linguagem. Esses vão ser compreendidos por V, T, P, S. Cada letra vai representar, respectivamente, V, variáveis, T, terminais, P para produções e S para variáveis de partidas. É importante também salientar que as regras de produção para as linguagens formais dependem de cada tipo de linguagem. Avançando mais uma vez, chegamos aos níveis de hierarquia. Bom, dito isso, iremos introduzir o conceito de hierarquia aqui, né? Que é a hierarquia de Chomsky, formada por 4 tipos, sendo o tipo 3 o mais básico e o tipo 0 o mais complexo. Esses tipos de linguagem são: o tipo 0 vai ser linguagem irrestritiva, o tipo 1 vai ser linguagens sensíveis ao contexto, o tipo 2 vai ser linguagens livres de contexto e o tipo 1 vai ser linguagens regulares. Agora eu vou passar a palavra para a minha colega Maria Eduarda. Ela vai começar da linguagem do tipo 3. Bom, como a hierarquia, os níveis da hierarquia já foram apresentados anteriormente pelo meu colega, eu vou falar aqui sobre os tipos de linguagem e quais máquinas reconhecem cada tipo, né? Começando das mais básicas, que são as linguagens regulares, tipo 3, elas vão ser reconhecidas por autômatos de estados finitos, ou seja, FDs, FNs. O tipo 2, que são as linguagens livres de contexto, vão ser reconhecidas por autômatos de pilha, que eu vou mostrar mais na frente. O tipo 1, que são linguagens sensíveis ao contexto, vão ser reconhecidas por autômatos linearmente limitados, ou máquina de Turing com uma capacidade de memória reduzida, por exemplo. E esse tipo 0 são as linguagens irrestritas, que na verdade são linguagens recursivamente limitadas, que são descritas pelas gramáticas irrestritas, que eu vou mostrar mais na frente, que é porque elas não têm nenhum tipo de restrição na sua gramática, né? E elas são lidas apenas por máquinas de Turing, né? Que é uma máquina muito mais complexa do que essas outras que foram descritas aqui abaixo. Bom, começando aqui a falar do tipo 3, que são as linguagens regulares. Elas são a classe menos poderosa na hierarquia de Chomsky. É uma linguagem muito simples, assim, ela tem uma importância muito grande. Ela tem algumas aplicações como processamento de texto, buscas em cadeias de caracteres, análise léxica de linguagem de programação, entre outras, né? Elas são uma forma concisa de descrever padrões em cadeias de caracteres. São operadores e símbolos simples, né? São símbolos de união, símbolos de concatenação. E são lidas justamente por esses autômatos finitos aqui. Esse aqui é um exemplo de autômato finito que está lendo essa linguagem. Como limitações, né? Óbvio. É uma linguagem limitada. E elas não podem expressar todos os tipos de gramática, por exemplo. Elas não conseguem lidar adequadamente com estruturas de alinhamento. Por exemplo, parênteses alinhados, que seriam um parênteses dentro do outro. Nesses casos, seriam preciso um tipo de linguagem mais complexas. E aí temos também as regras de produção dessas linguagens regulares, né?
tá aqui escrito tópico, único símbolo não terminal do lado esquerdo e apenas um símbolo terminal ou não terminal do lado direito. O que significa isso? Em outras palavras, é que o primeiro símbolo, que é o símbolo de entrada aqui, essa variável de entrada, não pode ser um estado terminal, né? O estado terminal seria esse QF aqui, né? Que é justamente o estado de aceitação. E essa linguagem é usada para descrever padrões e expressões regulares em máquinas de estado finito, como eu já disse anteriormente. Agora, vamos entrar um pouquinho mais a fundo nas gramáticas regulares, né? Que são as regras que vão descrever como essa linguagem regular funciona. Bom, a gramática é formada aqui, como o nosso colega já havia explicado anteriormente, por símbolos variáveis, símbolos terminais, símbolos de produção e símbolos de início, da variável de entrada. As regras de produção para a gramática regular é isso daqui, ó. O A, que é uma variável aqui, é um Azão, o Bzão, são variáveis, pertencentes às variáveis, e o W é pertencente ao estado terminal. Esse A, ele tem necessariamente que gerar uma variável com um terminal, certo? Não importando a ordem, como está mostrado aqui, ou ele pode gerar apenas um terminal, que seria esse W. Lembrando que o W também pode pertencer ao estado vazio. Ele pode ter uma entrada vazia. E aqui está sendo mostrado justamente o exemplo da linguagem que foi utilizada na produção desse autômato aqui, né? Que essa linguagem está mostrando para a gente aqui a gramática. Essa aqui é só uma outra forma de descrever isso. Bom, passando aqui para o tipo 2, que são as linguagens livres de contexto. Elas são um tipo mais poderoso de linguagem. Elas são uma linguagem mais expressiva do que as linguagens regulares, certo? Elas são linguagens livres de contexto mesmo. Ela consiste em um conjunto de regras de produção que especificam como construir strings da linguagem a partir de seus constituintes. O símbolo inicial necessariamente tem que ser um não terminal, assim como é também nas linguagens regulares. E uma das principais diferenças é que essa linguagem já é capaz de fazer o alinhamento de estruturas. Por exemplo, um parêntese dentro de um parêntese, como eu já tinha falado antes. Elas são reconhecidas por autômatos de pilha, né? Aqui temos um exemplo desse autômato de pilha. E as principais aplicações das linguagens livres de contexto são a compilação de linguagem de programação, análise léxica e sintática, descrição de formatos de dados complexos, representação de estruturas de linguagem e entre outros. Certo? Bom, uma das principais regras de produção é que o lado esquerdo pode ser substituído por um único símbolo terminal ou não terminal. Eu vou mostrar isso um pouco mais quando passarmos para a gramática livre de contexto, né? Enfim, sobre esse autômato de pilha aqui, ele está reconhecendo a linguagem de A elevado a N com B elevado a N, onde N tem que ser maior ou igual a zero. O que significa que esse autômato vai reconhecer qualquer linguagem que possua a mesma quantidade de A's e a mesma quantidade de B's, mas todos os A's têm que vir antes dos B's. E, bom, esse autômato poderia ser feito, sim, por um autômato finito, mas seria um pouco inviável, porque seria muito mais complicado. Por isso, ele é feito pelo autômato de pilha. Você consegue reduzir mais o autômato, fica muito melhor, muito mais entendível, certo? As gramáticas livres de contexto, temos aqui a regra de produção principal, é que qualquer símbolo pode ser substituído, aqui, a notação é do Azão, indo para um alfa aqui, né? E esse alfa representa o conjunto de todos os símbolos terminais ou não terminais. Ou seja, o A pode ser substituído por
qualquer símbolo terminal ou não terminal, que é exatamente isso que está sendo descrito aqui. E aqui temos dois exemplos da substituição do A, né? O A está sendo substituído por um conjunto aqui que possui 2 terminais e um não terminal. E aqui embaixo é a mesma coisa. Aqui, novamente, é uma outra forma de representar aquele autômato que está sendo mostrado, certo? E aqui são todos não. Alguns estados de aceitação para esse autômato, tá? Aqui, AB, A, BB e tal. Essas expressões aritméticas significam que... Essa primeira parte aqui. Significa que uma expressão pode ser formada somando outras duas expressões. Ela pode ser formada também multiplicando duas outras expressões. E esse entre colchetes significa que ela pode ser formada pelo alinhamento de parênteses, né? Como eu já havia falado anteriormente. E esse x significa que simplesmente uma expressão pode ser substituída por pode ser simplesmente um identificador x. E x, nesse caso, é um símbolo terminal, né? Passando aqui para o tipo 1, que são as linguagens sensíveis ao contexto, elas são muito parecidas com as linguagens recursivamente enumeráveis, que são tipo 0. Elas são ligeiramente mais restritas que elas. E as regras de produção nesse nível têm permissão para ter condições de contexto limitadas. Elas é formada por cadeias, né? O lado esquerdo da regra de produção pode ser substituído por uma cadeia de símbolos com algumas certas restrições. E são usados para escrever linguagens naturais e algumas linguagens de programação. Sobre as regras de produção, o lado esquerdo vai ser um símbolo que, na verdade, representa uma cadeia de símbolos. Tá? Pode ser um símbolo sozinho ou uma cadeia, diferente das outras linguagens, que isso não acontecia. E o W também vai ser uma cadeia de símbolos. E aqui podemos ver esses exemplos, que temos um A, que é um símbolo só gerando uma cadeia, e aqui temos uma cadeia gerando outra. Aqui temos um exemplo de uma linguagem usando a gramática sensível ao contexto, que é uma linguagem usada para descrever A elevado a N, B elevado a N, C elevado a N, muito parecida com a que utilizamos na linguagem livre de contexto, né? Só que agora tá um pouquinho mais complexa. E passando aqui para as linguagens recursivamente enumeráveis, é o tipo mais poderoso de gramática, né? E podem gerar qualquer linguagem que possa ser reconhecida por uma máquina de Turing. Não tem restrição na regra de produção, podem incluir regras recursivas, e o exemplo de linguagem inclui linguagem de programação e linguagens naturais. Bom, a principal diferença entre essas e as linguagens sensíveis ao contexto é a expressibilidade e a decibelidade. Todas as linguagens sensíveis ao contexto são decidíveis. Significa que há um algoritmo que pode determinar se um string pertence à linguagem ou não. Enquanto que no tipo 0 não necessariamente isso acontece. Pode ser que você tenha uma string que o algoritmo não consegue decidir se ele pertence a esse tipo. Justamente por isso que as gramáticas são chamadas de irrestritas. Esse tipo de máquina vai aceitar todo tipo de entrada, exceto strings vazias, tá? Ele não aceita nenhuma string vazia. Aí temos aqui as gramáticas irrestritas, né? Que também é muito parecida com o outro, uma cadeia que vai gerar outra cadeia. Aqui temos um exemplo de um tipo de linguagem. E aqui temos a outra linguagem, que foi a mesma que foi utilizada para as linguagens sensíveis ao contexto, né? E eu vou mostrar isso aqui, na máquina de Turing, que está representando essa linguagem que foi mostrada na linguagem sensível ao contexto e na recursivamente numerável. Temos aqui a máquina de Turing representando isso. Eu não vou entrar muito nas especificações dessa máquina, tá? Mas ela está representando essa linguagem aqui, que vai receber essa string, né? Que tem que ter a mesma quantidade de A's, de B's e de C's. Em ordem, como funciona no outro. E dá para perceber que é um tipo de máquina muito mais complexo do que os autômatos de pilha e os autômatos finitos. E
Assim, o tipo 1 e o tipo 0 em geral vão ser reconhecidos por máquinas de Turing, tá? Só que o tipo 1 vai ser reconhecida por máquinas com uma quantidade limitada de fitas, diferentemente do tipo 0. Além disso, o tipo 0, ele tem algumas máquinas que tem algumas regras específicas assim que também só vão reconhecer o tipo 0 na máquina de Turing. E, bom, esse foi o vídeo, uma introdução sobre a hierarquia de Chomsky e as gramáticas e linguagens regulares. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.